Olá pessoal, boa noite. Então, em nome do Campus Erechim, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos vocês que vêm participar conosco dessa primeira semana do Patrimônio Histórico, que acontece aqui no Campus Erechim do dia 17 ao dia 19 de agosto de 2021, com abertura hoje às 19 horas, né, com a palestra da Igreja Matriz da Catedral, Sentidos de uma Demolição, que marcou o Erechim, marcando também, né, esse dia 17 de agosto em que se comemora no Brasil o Dia do Patrimônio Cultural. Então, a primeira semana do Patrimônio Histórico do IFRS Campus Erechim é uma organização do núcleo, né, de memória do Campus Erechim, que tem aí o seu segundo ano, né, de trajetória, e também vamos conhecer e ouvir um pouco sobre o núcleo na fala depois da nossa coordenadora de extensão, a colega Marlova, e também do professor Michelangelo, e do projeto, né, de extensão Pluralidade, Mundo e Política, então que promove, né, ações na área de memória, da cultura, identidade e de filosofia e ética. E vai ser, então, né, uma primeira experiência, e nós agradecemos, então, a todos vocês que estão acompanhando conosco aqui na sala da RNP. Tivemos 75 pessoas inscritas, algumas, né, já acessaram aqui conosco, e as demais estão participando e acompanhando pelo YouTube, né, do Campus Erechim. Então, agradecendo a todas as pessoas que se dispuseram a participar e também a contribuir, né? Hoje, agradecendo assim a Cleiane Moreto, então, por essa fala bastante importante para o campus, bastante importante para a cidade, mas também para toda a região. E no nome dela eu agradeço então a todas as pessoas que estarão conosco, né, nos nossos próximos 2 dias, então amanhã, dia 18 à tarde, e também no dia 19 à tarde aqui por essa mesma sala. Agradecendo a participação e a presença de todos vocês, então eu passo a palavra para a nossa coordenadora de extensão, a colega então Marlova Balk. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Que bom estarmos aqui nos reunindo, né, neste segundo ano que já está constituído o nosso núcleo de memória do Campus Erechim. O núcleo de memória, ele iniciou em abril de 2020 e ele teve como pioneiro, assim, na nossa instituição, o professor Miguel Ângelo Cortese, que foi o primeiro coordenador do núcleo. Dentre demais colegas que tivemos também na primeira portaria, então, de 2020, a colega Kátia, o colega Fábio, que na época ainda estava no Campo Sertão, o Giovanni, né, que é o coordenador desse projeto que nós estamos aqui hoje, a colega Leonora, a Maria Inês, eu, o Miguel Ângelo, então, como coordenador e presidente, a Solange, e neste ano, então, de 2021, nós tivemos uma segunda portaria, compondo a nova comissão, então, do núcleo de memória, em que alterou-se alguns colegas, né, tendo a inclusão de alguns colegas nossos, e o professor Miguel Ângelo nos representa na reitoria, juntamente com o Fábio, e passou a coordenação para o colega Fábio, né, porque tivemos que realizar essa nova sugeriu algumas representatividades de segmentos. Então, do segmento docente, nós temos a professora Camila, o professor Celso, a professora Elisa, o professor Giovanni e o professor Miguel Ângelo. Do segmento técnico-administrativo, nós temos a Kátia, o Fábio, a Fernanda Venturini, porque agora no nosso campo tem Fernandas, né? Então, o Ivan, a Leonora, a Maria Inês, eu e a Solange. E também tivemos, então, que como um ganho, os estudantes, os discentes, então, o Jean Luca de Oliveira e a Raquel Vieira da Silva. Então, esses são os representantes do núcleo
que realizam atividades, né, atualmente à distância, mas atividades muito importantes como esta desta noite. Também nós temos o site, na aba da extensão, no site do FRS, todo o histórico ali do núcleo de memória. Então, se vocês entrarem na aba da extensão, núcleos tem, conheça a história da FRS, núcleo de memórias. Então, ele fala um pouquinho sobre o que é o núcleo de memória, né? As portarias do nosso campus. Ele encaminha também para o núcleo de memória da reitoria, traz o regulamento do núcleo de memória, NUMEN, que a gente chama, e algumas ações que foram realizadas, então, no decorrer de 2020, dentro dos projetos de extensão, atividades de ensino, de pesquisa, dentro do campus. Então, tem um edital de fotografia, que foram realizados 2 concursos de fotografias, que era sobre o campus Erechim, né, para registrar o nosso campus, e também na Mostra Cultural IGPEX, em que havia concurso de fotografias que representassem, então, o espaço da pandemia, essa parte histórica e diferente. Os integrantes do núcleo, que podem ser consultados, então, nesse site, que é um sobre o concurso de fotografias e o outro, então, a respeito do núcleo de memória. As atas das nossas reuniões, que a gente realizou reuniões em 2020, realiza agora em 2021. Se alguém quiser tomar conhecimento, então, também nós temos publicadas ali para todos terem acesso do trabalho que o núcleo vem realizando. Então, muito importante essa noite de hoje, né, que está a abertura do evento, e desejo a todos nós que tenhamos conhecimento, de troca de experiência, e agradecemos, então, a Clemiane por estar aqui conosco. Obrigada, Miguel. Certo, obrigado, Marlova. Quero dizer que a tua generosidade é muito grande quando você diz que eu fui o primeiro coordenador do núcleo de memória. No entanto, a gente fez um trabalho coletivo, né? Como você lembrou o nome dos integrantes dos primeiros integrantes do núcleo de memória, né? Então, quero agradecer isso, Marlova. Quero agradecer também o Giovanni por estar coordenando esse projeto de pluralidade, mundo e política, né, Giovanni? E também agradecer o Fábio, que é o atual coordenador do núcleo de memória aqui de Erechim. Como ele não pôde estar presente hoje, mas ele é digamos assim, um dos responsáveis por esse evento, né? Então, o ano passado, quando se instalou o núcleo de memória, né, na verdade, já deveria ter sido... a gente percebeu a importância de se desenvolver essa atividade há mais tempo, né? Mas diz que tem tempo para tudo, né? Então, se começou a organização disso, né? Começou a se organizar um site, né? Com as notícias, com as fotografias, com documentos, né? Através de um projeto de extensão, né? IFRS Campus Erechim Espaços de Memória, que também foi construído coletivamente, né? E dentro desse processo, né, a gente sabe que é pelo reconhecimento da nossa identidade e a função social que criamos uma instituição mais forte e comprometida com a comunidade que nos cerca, né? Então, o núcleo de memória, ele foi criado
o ano passado, então é o núcleo mais novo que nós temos aqui no Instituto de Erechim, né? E dentro dessa proposta de reconhecimento da identidade, de relação com a história da comunidade onde ele está localizado, é que também se desenvolvem eventos como esse, né? Da Semana do Patrimônio, né? Em que foi convidado a nossa palestrante de hoje, a Cleiane Moreto, em que eu tenho a satisfação e a felicidade de estar apresentando, né, e agradecer a tua disponibilidade, né? A gente sabe que não é fácil. Eu estava falando um pouquinho antes com a Cleiane, com 2 filhos pequenos, né? E ontem tu estava também falando no evento que foi organizado pelo município de Erechim, você como erechinense, né? Então, assim, eu estava falando, muitos aqui que estão no Instituto não são aqui de Erechim, né? Muitos não, né? Alguns, né? No caso, eu sou ali da região das Missões, né? Que estou agora em Erechim faz 3 anos, né? Mas a gente, quando chega numa localidade, né? Ainda mais professor de história, né? Fica assim, ó, com desejo de conhecer mais profundamente a história local, que tem uma relação muito forte com o contexto do Rio Grande do Sul e do Brasil e da América Latina como um todo, né? E quando a gente tem a oportunidade de acompanhar, como a Cleiane Moreto vai desenvolver hoje, então é uma felicidade muito grande, né? Então, eu vou tentar apresentar, né, Cleiane, mas eu acho que depois você pode complementar, porque a gente está se conhecendo agora, né? Então, a Cleiane, ela é arquiteta e urbanista, ela é formada pela Universidade de Passo Fundo, ela concluiu essa formação em 2010 e depois ela fez a mestrado em História com ênfase em Patrimônio também pela Universidade de Passo Fundo em 2017. Então é uma pesquisa assim bastante recente, né? Imagino que você terá muito a nos ajudar assim a refletir sobre esse tema, que é um tema, né, que não é à toa que está localizado no centro da cidade de Erechim, né? Então, a própria localização espacial e a ocupação do território, ela é muito importante quando a gente estuda essas questões. Então, eu quero agradecer a tua disponibilidade e quero dizer que a gente está muito feliz com a tua presença e tão ansioso por escutar a tua apresentação. Então, eu desejo uma boa sorte para ti, Cleiane, e quero dizer que nós vamos ficar acompanhando aqui, eu, a Marlova e o professor Giovanni, né? As perguntas, eu acho que você consegue enxergar no chat também, mas a gente vai tentar ajudar você, assim, então vai ter um tempo inicial de uma fala, né? Que pode ser de acordo com a necessidade, não pode ser 15 minutos, 20 ou meia hora, enfim, ou até durante a fala, se você achar possível, né, abrir para fazer algumas perguntas e tal, porque de repente algumas perguntas vão se perdendo no contexto, né? Então eu agradeço a tua disponibilidade e eu passo a palavra para você agora. Tá bom, Tá Liane? bom. Boa noite, então, a todos. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui trazendo esse trabalho, essa pesquisa que foi tão especial para mim. E realmente, para mim, como arquiteta, foi um desafio colocar essa história no contexto, dentro da história, né? Então, é uma história que já me chamou a atenção desde que eu era criança, né? Como o Miguel Ângelo comentou, eu sou erechinense, nasci aqui. E ainda criança, na escola, eu ouvi falar, então, da nossa igreja matriz, que foi demolida para ser construída a catedral. E aí, quando a gente olha essa imagem, né, dessas 2 torres barrocas, a gente fica pensando, nossa, que igreja linda, né? Como é que foram deixar existir, né? Como é que foi acontecer isso? Então, aquilo já chamou a atenção de mim quando eu era criança. Então, acabei fazendo a faculdade de arquitetura, gosto muito desse assunto do patrimônio,
E no mestrado, então, eu escolhi falar desse tema, que é bastante polêmico, de certo modo, ninguém teve coragem de falar, porque envolve muitas coisas além das fontes, né, que eu vou falar aqui. Mas eu acredito que é um trabalho que merecia muito esse olhar, né, por isso estou muito feliz de estar aqui contando um pouco mais sobre ele. E, né, falar inicialmente das fontes, né, que foi o principal periódico aqui de Erechim, A Voz da Serra, que está todo no arquivo histórico aqui de Erechim, né, eu tive um acesso fácil a ele, então eu analisei folha a folha, né, 34 anos do jornal, para entender todo esse contexto. Também tive que estudar como que funcionava, né, as fontes, como fazer essa leitura de uma fonte, né, de periódico, e cruzei com outras fontes e com os aspectos da história cultural, que também, para mim, foi um grande desafio, porque na arquitetura a gente nunca tinha visto nada disso, né? A gente vem do desenho, da geometria, mas a gente já tinha uma formação crítica, né, dentro da história da arquitetura. Então, o contexto dessa história, né, ele é assim escrito de uma forma até bem gostosa de se ler, né? Tem toda a história da nossa região aqui, da nossa formação, e depois ele conta a história de como tudo aconteceu até a demolição, né? E depois essas reflexões, né, dos próprios artigos do jornal, né, de forma como se coloca-se como dentro dessa área humana, né, da história. Então, ele ficou bem interessante. Fica aqui o convite, né, para quem se interessar, né, ele tem uma cópia dele ali no arquivo, mas também tem cópias, né, online, enfim. Mas é um trabalho bem interessante e aqui eu vou falar um pouquinho, né, no geral sobre ele, né, para entender o contexto. Depois a gente pode abrir para dúvidas, né. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para frente. Então, como eu falei, né, essa pesquisa, né, foi o tema da minha dissertação no mestrado, né, de 2015 a 2017. E esse trabalho buscou entender, então, essas motivações além da demolição, né, o porquê que, de fato, aconteceu isso de uma maneira que todo mundo ainda se pergunta, né, os antigos moradores aqui da cidade, os mais velhos, ainda comentam esse fato, né, a saudade que eles têm dessa memória dessa igreja, e as pessoas mais novas, mais jovens, né, também são surpreendidas com essa informação. Então, achei bastante relevante, né, esse assunto, e muito importante na formação da história da nossa cidade, né, porque a partir disso mudou a perspectiva do olhar para esse espaço que é a Praça da Bandeira, um outro olhar também para essa igreja da catedral, né? Muitas pessoas não se identificaram, embora a gente tenha uma igreja bonita também, dentro do sentido modernista, né? Daquela época, dos anos 70. Então, essa memória, né? É algo que vale a pena ser olhado, né? Para ter uma reflexão de hoje, né? O que a gente tem feito com o nosso patrimônio, né, que mesmo tendo pessoas, um grupo de pessoas, como já tinha na época, interessado em preservar, né, como ainda a gente vê hoje, é difícil ter essa consciência, né, da população toda. Então, trabalhos como esse para essa reflexão, para trazer, né, para o nosso dia a dia. Deixa eu passar aqui também de novo. Então, aqui, novamente, falando um pouco das fontes, né? Então, o jornal A Voz da Serra era o principal meio de comunicação daquela época. Então, hoje, não sei qual seria, quem sabe as redes sociais, não sei como é que os historiadores do futuro vão resolver isso, né? Mas, enfim, naquela época, era dessa forma que os moradores tinham as informações, né? Eles buscavam se informar e confiavam muito nesse jornal.
Então, apesar de tudo, essa fonte ela vai omitir muitas coisas que a gente escuta até hoje, né? A história oral, mas não é comprovada, né? Não é, ninguém vai lá e registra, então por isso que fica difícil ter esse acesso e colocar aqui nesse contexto. Mas existiam muitas coisas por trás do jornal, né? E como a gente vai ver depois, o próprio a própria o próprio jornal colaborou para que acontecesse essa demolição, né? Então a gente vai ter a nossa dúvida, né, eterna do que realmente aconteceu, mas esse foi o olhar através dessas fontes. Então, para quem não é de Erechim, para quem nunca tinha visto a igreja antes, né, aqui eu trouxe uma imagem da igreja neobarroca, né? Ela foi construída entre 1927 e 1934, ela foi inaugurada em 1935, então ela teve pouco mais que 3 décadas de existência, né? Até a sua substituição pela atual Catedral São José, né, no estilo modernista, né, que aqui a gente tem uma foto dela por fora, mas por dentro ela é muito bonita também. Por fora até há controvérsias, né, então, mas ela está dentro do estilo modernista da época. O principal contexto dessa história se dá, então, nessa Praça da Bandeira, e não apenas nesse espaço da igreja. Então, a gente sabe que Erechim é uma cidade planejada, né? Tem um desenho arquitetônico que foi traçado a partir desta Praça da Bandeira. Então, é ali que converge as principais vias, né? Então, dentro desse espaço, tem todos os poderes, né? Todos, digamos assim, agora não atualmente, mas ele conserva os interesses religiosos, políticos, sociais e econômicos, né? Então a gente tem o catolicismo, tem outras diversas religiões aqui na nossa cidade, mas naquela época o preponderante era o catolicismo, até pela formação da imigração da nossa cidade, né? Então a imigração europeia, principalmente italiana, polonesa, alemã, russa, austríaca, e foram esses imigrantes que foram construindo essa arquitetura, né? E a religião, né, que se dava mais forte era o catolicismo. Então a gente tem também a igreja episcopal, né? A prefeitura, o castelinho, que foi a nossa sede da Comissão de Terras, né? E uma diversidade arquitetônica grande, né? Mas como se fosse aquele espaço ali onde todos os principais interesses e influências da cidade estão colocadas. Então, é um espaço que foi disputado, né? Então, acho que a história da nossa cidade se dá nesse lugar. Então, além disso, a tradição das pessoas de fazerem seus cultos, seus encontros, todos nesse espaço, né? Que remeteu muito a essa associação, né? De ter como apropriação desse espaço. Então, outros pontos a serem colocados também, né, desse processo da demolição, né, foi a busca do bispado próprio, né, que a diocese a matriz São José, ela pertencia à diocese de Passo Fundo até aquela época, e ela já aspirava a ter o seu próprio bispado, né? Então, para isso, ela precisava de uma igreja maior, de uma catedral, né? E então eles já tinham esses planos de ter uma catedral, só que como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, poderia, né, ser colocada em outro lugar. Mas acho que já ficou até claro que o espaço ali é o que define isso, né? Então, a figura dessa igreja, né, a Igreja Católica queria conservar o seu espaço na praça, né? Então, por mais que fosse ficar uma matriz, eu acho que falou mais alto para eles, né, que tivesse essa principal, né, a igreja principal deles, da Diocese de Erechim, nesse espaço físico. E naquela época, né, a partir dos anos 1960, então, o contexto histórico do país,
estava se dando o processo de modernização, né? Então, depois dos anos 70, ainda mais, aqui em Erechim, a gente pode ver também através das construções, né? O condomínio Erechim, ele foi de 1952, né, que foi o primeiro prédio, mas depois disso começou assim como se fosse aquela euforia pela modernidade e as pessoas, a população querendo acompanhar isso, né? Então, através dessa mudança da paisagem urbana de Erechim, que inicia, né, com aquelas construções mais simples de madeira dos imigrantes e vai mudando, né? Então, através da pesquisa de outros trabalhos sobre arquitetura e assuntos relacionados aqui da nossa cidade, eu pude perceber também sobre os incêndios que aconteceram na avenida, né, e que depois disso houve uma lei que proibiu que fosse construído prédios de madeira na avenida, tudo já pensando nessa modernização. Vou passar aqui. Então, falando um pouquinho da história, né, da nossa cidade, de Erechim, né, são 103 anos e ocorreram tantas mudanças, né, então, quem é da história, acho que melhor ainda do que eu, pode ter essa noção, né, de como foi essa povoação, né, que já tinha o indígena aqui, e aí a imigração veio e juntos foram iniciando essas construções, mas a nível do país, né, junto com a estação férrea, as novas estradas e os ciclos, né, econômicos, né, que no caso aqui da nossa região foi primeiramente o extrativismo, a erva mate, depois a madeira, os pequenos comércios, né, até para as pessoas que passavam por aqui, os frigoríficos, depois a agricultura, ciclo do milho, do trigo, do soja, né, e posteriormente a indústria, até hoje, né, a gente vê com destaque a metal mecânica. Então, tudo isso vai fazendo parte da história e vai modificando juntamente, né, as cidades. Então, aqui, como eu comentei, né, a principal arquitetura de Erechim, né, então, ainda existem casas de madeira, né, que foi essa arquitetura colonial, né, dessa imigração. E depois, a transição para o modernismo foi esse estilo Art Deco, que era um estilo eclético, e também estava acompanhando, né, essas construções do país, né? Então, a gente observa na nossa avenida que ainda existem muitas dessas fachadas conservadas, né? E elas foram as que antecederam o modernismo. Então, construções modernas também, né? Também conservadas. E mesmo com essa consciência, né, o quanto, conversando ontem também nessa palestra da Secretaria da Cultura, a gente percebe quanto é difícil, né, conservar, principalmente porque é na avenida principal, né, então, por a importância da gente estar aqui pensando nesses assuntos. Então, novamente falando sobre a nossa Praça da Bandeira, né, que é o local onde foi inserida, né, a matriz, e um pouquinho dessa arquitetura que compõe a praça. Então, a catedral que a gente tem hoje é no estilo modernista dos anos 70. O castelinho, né, que é o único prédio tombado, né, em madeira, ele é do estilo colonial da década de 20. A prefeitura municipal, no estilo neoclássico, que foi muito utilizado, né, depois desse estilo colonial. E as outras edificações, então tem o antigo fórum, a igreja episcopal, aí logo atrás da prefeitura a Câmara, né? Então, todos esses prédios, né, que compõem a praça, eles representam um poder, né? Então, ali fica a reflexão dessa disputa. Então, olhando mais um pouquinho para o nosso traçado da cidade, então, que parte da praça, né? Então, como eu já comentei, né? Então, esse ponto de partida, né? Então, a gente não tem dúvidas que é o principal apego
desse nosso tema. Então, agora falando mais precisamente da nossa igreja, né, da matriz. Antes de ser construída a igreja barroca, então, a matriz São José funcionava num prédio de madeira que ele nem era localizado na praça. Então, também foi construído com a ajuda de alguns imigrantes, né, alguns moradores da cidade que se reuniram, né, e juntos construíram essa igreja, até que em 1927, com a ajuda do padre Benjamin Busato, que foi uma figura de bastante influência política, né, e social aqui na nossa cidade, que fez parte da história da nossa cidade, eles criaram uma comissão para construir essa igreja barroca. Então, até 1935, quando ela foi inaugurada, então eles trabalharam, né, junto com a população, também fizeram campanhas para arrecadar o dinheiro necessário. E essa igreja, ela, pelo que consta nas fontes, ela foi muito bem planejada, ela teve um arquiteto de Porto Alegre, ela teve uma estrutura muito bem feita, ela teve material importado, então foi uma grande obra, né? Então, isso depois vai mostrar a contradição que foi quando começou o boato de que a igreja estaria condenada e precisaria ser demolida. Então, como eu coloco ali por volta de 1967, então, através das fontes, eu já comecei a captar que começou a ser colocado para a população que a igreja precisaria ser demolida, né? Mas, no caso, o que aconteceu foi que ela precisaria de uma reforma, né? Como depois de 3 décadas de uso, qualquer construção já precisa de reparos, né? Então, as únicas notícias que foram constatadas mesmo foi que o teto da igreja precisava de reparos, que ele estava ameaçando cair, mas nada na sua estrutura. Então, aqui eu coloquei alguns dos recortes de jornais, né? Desde o momento que começa a aparecer, né, que a igreja era interditada porque estava com problemas ninguém colocou como estrutura, mas sim como precisando de reparos, né? E já desde o primeiro momento, não sei se conseguem observar, mas aí já tem uma imagem um desenho de uma catedral ali embaixo, né? Nessa primeira imagem, nessa primeira figura, mostrando que a intenção realmente já era querer fazer a substituição da igreja. Então, ao lado aqui a figura também reformar a igreja matriz ou construir a catedral. E foi sendo colocado aos poucos para a população, assim como se fosse realmente uma história, de forma assim polêmica, mas como se já tivesse sido decidido o que era melhor para a nossa cidade, para a nossa população, para a comunidade católica também, que o melhor era, né, essa substituição. Então, através do jornal também começou a ser colocado, feito colunas, colocando a importância de ter o seu próprio bispado. Erechim queria se tornar uma referência aqui na região, né? Então, religiosa, né? Eu acredito que isso se cumpriu, né? Com a construção do seminário, com as romarias que aconteciam, enfim, foi a principal motivação religiosa, digamos assim. Então, ali como vocês conseguem ver, a catedral deverá ser construída, então já começou a ser colocado de forma que realmente isso iria acontecer e para a população, né, e acolhendo essa decisão que foi tomada pela igreja e por um grupo da sociedade. Então, a igreja matriz desaparecerá, né? Então, foi sendo colocado gradativamente, e enquanto isso, a gente sabe que houveram alguns protestos, mas eles não eram colocados no jornal, entende? Como se só foi colocado o que realmente era de interesse para que realmente culminasse nessa demolição. Então, ficou mais claro que existiam os protestos ou um grupo de pessoas que não queria a demolição através de fontes de história oral que tem lá no arquivo, desses outros trabalhos, né?
E a gente, das conversas que a gente tem com pessoas, né, aí pela cidade, se a gente vai no arquivo, a gente pode ter também conversas desse tipo, mas nada ficou muito comprovado realmente. Então, algumas considerações finais foi que a comunidade ela foi então surpreendida por esse acontecimento, né? Por mais que um grupo estava apoiando, né? Por interesses econômicos, talvez, né? Existiu também falas de que empresários ganharam ou na olaria ou no comércio dos materiais, né? Porque uma obra desse porte, ela, né? Ainda mais para a época de 1970 ela iria, né, fazer uma grande diferença, né, na questão econômica de uma cidade. Então, com certeza um grupo estava a favor, enquanto outro grupo que tinha um apego, tinha uma tradição de ir para a igreja com aquela igreja onde, quem sabe, batizou seus filhos, fez a comunhão, os casamentos, então coisas que a gente escuta até hoje de pessoas, olha, eu casei na igreja e quando voltei da lua de mel ela já não estava ali. Então, muitas pessoas consideram até hoje, né, como se foi um crime que aconteceu, né, porque existiu também boatos de que foi feito plebiscito, né, então foi orientado que eu fosse no livro tombo da igreja para conferir isso, só que não existe nenhum registro de nada disso lá. Então, tem muita coisa que é dita, né? E não é realmente comprovada. Então, a história fica mais nesse universo, né? Mas dentro das fontes, o que pode ser captado foi isso. E através dessas matérias, né? Desde os títulos, da forma que é colocada, no terceiro capítulo do trabalho, então, eu faço uma análise mais profunda, né? De acordo com a história cultural mesmo, né? Quem tiver o interesse de ler, né, para entender, né, como que isso se deu, assim, um acontecimento único e realmente marcante, né, porque ele está aqui até hoje, sendo debatido, e possivelmente era apenas uma questão da reforma, né, sem essa necessidade de demolir, porque inclusive foi utilizado dinamite para demolição, foi uma obra também que levou bastante tempo até ser demolida, né? Então, através dos jornais, a gente percebe que demorou cerca de 1 ano para conseguirem demolir e realmente depois iniciar o projeto da catedral. Então, mas lembrando que tudo isso faz parte, né, da história da nossa cidade em relação ao país, né? Aquela vontade de se modernizar que muitos tinham. Então, a população entrou em um certo conflito, né, entre o que era melhor para a nossa cidade, conservar aquilo que tinha sido feito por uma comissão dos imigrantes, das pessoas aqui da comunidade, que se empenhou em construir aquela igreja, junto com a ajuda do padre, né? E até na história fica claro que, mesmo todos esses anos depois, o padre Benjamin, ele estava por aqui ainda, né? E ele também deu apoio, né, a essa demolição, mas depois ele já não fez mais muita parte daqui da comunidade. Então, muitas pessoas até hoje não se identificam também com essa obra, né, com a catedral, mas até a gente gerou uma discussão sobre como foi o que aconteceu, é o que a gente tem hoje, né, a nossa catedral está aqui e já tem, né, quase 5 décadas, na verdade, então a gente tem que acolher isso, né? Foi a nossa história e ela foi muito bem planejada também, ela tem as suas belezas, ela tem um trabalho de um artista plástico polonês que fez vários trabalhos pelo país todo e realmente a nossa igreja, a igreja católica da nossa cidade é essa, né? A principal. Então, outra reflexão é que os espaços públicos eles criam essas memórias através dos usos, né? E em diferentes épocas eles criam essas relações, essas conexões com as pessoas. E isso, né, é essa memória que fica, né? Que apesar dela não estar aqui, né, a sua memória e a sua história, né, está sendo aqui contada. Então, ficou claro também o apoio da imprensa, né, para que tudo isso acontecesse. E
a importância dessa reflexão que a gente está aqui fazendo, essa discussão, a conscientização, né, sobre o tema do patrimônio, porque depois que está feito já não tem como voltar atrás. E às vezes a mobilização num grupo pequeno, né, como existem núcleos que pensam o patrimônio, existe o pessoal da Secretaria da Cultura também, os arquitetos, alguns arquitetos que são a favor disso, mas existe, assim como outro grupo que também não é a favor da conservação e é muito mais a favor de uma modernização. Então, fica aí a reflexão, né, para a gente pensar o que é, né, realmente conservar o nosso patrimônio e conhecer a nossa história e tudo que faz sentido para a gente. Então, da minha parte, né, era isso sobre o contexto, né, dessa história, mas eu fico aberta agora, então, a dúvidas, quem quiser comentar mais alguma coisa. Então, finalizo dessa forma essa parte. Convido também o professor Miguel, né, para participar nesse momento, né, e também a todos os demais que tiverem, assim, questões, perguntas, né, ou seja, aqui no bate-papo, ou ali no fórum do YouTube, né, ou se preferirem ligar o microfone, que para nós é preferível também, porque a gente escuta, né, e vê também vocês. Mas acho que a tua abordagem, ela traz muitas questões, assim, para a gente pensar, para a gente discutir, né, nesse campo da memória como um campo de disputa e também do patrimônio, né, como, enfim, materialização, fixação de alguns conceitos, né, e também dessa transmissão. E aqui me chamava muito a atenção, enquanto tu falava, enquanto você falava, o próprio processo, né, que tu citou lá no início, de construção dessa igreja matriz, né, lembrando que Erechim se orgulha, pelo menos em toda a sua historiografia, de um projeto positivista, né, de cidade, e está impresso na arquitetura de suas ruas, na forma das suas praças, e para o positivismo não faz muito sentido, por exemplo, uma igreja matriz na praça, né? Ou seja, a igreja de uma determinada religião num espaço de poder, onde está ali, né, a Câmara, a Prefeitura, né, está, enfim, o Judiciário, né, onde hoje, por exemplo, é a Secretaria de Educação. Então, a própria edificação, né, dessa catedral, dessa igreja matriz, né, no centro, como centro de poder, é algo que intriga bastante para a gente pensar em termos da questão do patrimônio, e o quanto, aí nos anos 70, a sua demolição e a construção de um outro espaço, influenciado por essa questão que tu coloca, né, da modernidade, e também uma modernidade eclesial, porque lembrando que anos antes tem o Concílio Vaticano II, e também tem uma certa perseguição à questão da imagem, e a toda uma simbólica, né, das igrejas mais tradicionais, e como isso vai se renovando, e se cria, né, essa destruição. Para mim, que não sou de Erechim, né, para gente que chega e conhece a cidade mais recentemente, de pena no sentido de não conhecer essa história, essa trajetória, enfim, né, que ali. A gente estranha muito, né, acho que arquitetonicamente se estranha muito de uma cidade, né, de 102 anos, mas a população um pouco anterior, não ter um prédio, né, com uma outra arquitetura. Mas tu traz alguns elementos, assim, acho que muito importante, gostaria de ouvir o pessoal e também que tu comentasse, né, como na tua pesquisa, assim, aparece essa contradição de uma igreja que é igreja para alguns, né, uma igreja que também na questão da colonização, né, e da imigração, a Igreja Católica não tem uma centralidade, a gente sabe que tem outras igrejas e outras religiões, né, com maior centralidade, por exemplo, para alguns povos que para cá vieram, né? Como é que tu visualiza essa contradição, né, do espaço positivista com uma igreja católica no seu meio, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho isso e também, assim, ouvir os demais. Sim. Eu acredito que a igreja, como ela foi construída, né, por essa comissão de imigrantes, dos primeiros moradores, das primeiras famílias aqui da região, né, da cidade, eu acho que ela tinha muito mais esse significado, né, de algo que foi construído, né, por eles juntos, né, respeitando, acho que as outras religiões, como a gente sabe que acho que Erechim tem, eu acho que quase todas diversas, inclusive tem
outros, ali outra, a maçonaria era ali perto também, não sei se continua agora, mas enfim, espiritismo e todas as outras, né, elas não ficam localizadas ali nessa praça. Então, para mim, também é curioso como a nossa cidade teve essa formação, né? Por que que a igreja também está fazendo parte desse espaço de poder, né? Então, quem sabe está relacionado, né, a esse início, né, nessa, como se fosse a igreja, a religião para esse povo que iniciou de grande importância. Então, assim, eu acho que a forma que ela é lembrada é muito mais do que como igreja, mas sim como uma construção feita por todos, né? Porque existiu um empenho, né? Ficou registrado isso, um empenho de todos, né? Assim como a catedral também, eles fizeram uma mobilização, pedido de ajuda à população, para terminar a construção do telhado, para terminar, assim, detalhes, enfim, até a sua inauguração, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido por apropriação que as pessoas tiveram de estar ajudando na construção, né, da sua cidade, e também desses, vamos dizer assim, das práticas sociais que se davam na frente dessa igreja, né? Então, todo domingo que todos se reuniam antes das missas ou nos atos cívicos, de todas as datas, né, onde as pessoas se reuniam nesse local, né? Então, acho que é mais como o significado desse lugar, né? Então, nesse sentido. Eu também gostaria de falar, então, a Cleiane. Em primeiro lugar, dar os parabéns, né, pela tua pesquisa. Tem vários comentários aí no chat, né? Uma que eu mesmo tinha feito antes, o período pesquisado, que você já respondeu, mas é importante a gente ler a resposta, até porque isso vai ser transmitido está sendo transmitido no YouTube, né? Uhum. Então, tu fala que o jornal foi analisado em 44 a 78. Eu imagino o trabalhão que deu isso aí, né? Uhum. É um trabalho, assim, de garimpagem quase, né? A Maria Inês te dá parabéns pelo trabalho também. O professor Coriolano, ele diz, boa noite, parabéns pelo trabalho. Não sou natural de Erechim e me surgiu uma dúvida quanto às imagens, artefatos, etc. O que foi feito? Doação, quanto ao estilo das peças? Há algumas pesquisas que relatem isso. E Cleiane, eu tenho aqui também tenho anotado várias perguntas. Mas eu gostaria que tu respondesse esta, o Coriolano, incluindo sobre as pedras da construção. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Tu entendeu a pergunta dele, né? Sim, entendi. Tá. Alguns elementos, né, então, da igreja matriz, a população mesmo foi pegando, assim, né, algumas coisas, né, porque a construção dela foi feita com a ajuda de todos. Então, algumas coisas, né, alguns quiseram ficar com algumas coisas, mas outras ficaram ali no subsolo da catedral, né, então tem algumas coisas ali, né. Não sei se poucas coisas a gente tem no arquivo, mas se for pouquíssimas coisas, principalmente, né, ficou ali no subsolo da catedral mesmo, né. Então, e sobre as pedras, né, dessa estrutura, não há fontes, não foi dito que foi feito com essa estrutura. Certo. E o subsolo, ele é aberto à visitação ou não? Sim, eu acredito que é só ir ali na secretaria da catedral, né, e pedir para poder ver, e então eu acho que é aberto à população, sim. Que a gente tem interesse, de repente, quando abrir tudo isso aí, a gente poder levar os alunos, né, fazer uma visita. Uhum. Mas tem também a Fernanda, que ela se pronuncia, que é interessante conhecer essa história de Erechim dentro da dimensão religiosa. Parabéns pela forma como explanou, trouxe vários elementos de uma forma leve, trazendo reflexão intrigante. Gratidão. Agora, então, vem as minhas perguntas, tá? Uhum. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu falei para ti que eu sou lá da região das Missões, né? E que o estilo
dessa igreja que ela foi construída, que foi demolida da matriz, né? Ela é o estilo das igrejas ali das missões, de São Miguel das Missões e tal, das ruínas de São Miguel. Quem já foi lá consegue. Então eu vou dizer para ti, eu quero te dar os parabéns porque tu conseguiu a fazer uma pesquisa, apresentar ela e manter o distanciamento assim de um pesquisador, sabe, uma imparcialidade sem assim pelo menos ficar declarado qual é o lado que você estaria nessa história. Mas eu vou cometer o crime agora, né? Porque aqui a gente pode dar uma pequena viajada. Mas se eu vivesse em Erechim nesse período, eu ia estar no grupo que ia lutar para não destruir essa matriz, ia reformar ela, porque ela, assim, eu não consigo muito bem identificar, mas me parece que ela estava direcionada para a avenida, né? Ali é 7 de setembro, né? É Uhum. isso, né? Sim. Não, Tá. ali é E Maurício Cardoso. ali já é Maurício Ali, Cardoso. sim, Pois ali já, é. e ali é o Da- marco da- zero também da nossa cidade, né? Ali Hum, nos degraus da catedral, a gente tem ali o símbolo do marco zero, e a igreja mudou a orientação dela, porque ela ficava de frente para Maurício Cardoso, né? As torres ali, como vocês podem ver. Depois foi construída aquela casinha mais perto da praça, que era, então, o local onde os padres estavam a casa estabelecidos. paroquial, né? Isso. E então ela foi mudado essa entrada da igreja, né? Foi feita assim bem de frente para O a praça. chafariz ali para a praça, né? Isso. Pois é, daí assim tu mostrou antes uma imagem da estação de trem, né? Que a estação de trem, na verdade, ela é até anterior ou Sim. pelo menos, acho que é até meio que contemporânea, tá? A estação de trem é mais da década de 20 por aí e tal, né? Mas Ali consta que a partir de 1904 aqui no Alto Uruguai, né? Então, sim, inclusive, junto com o meu trabalho do mestrado, eu tinha uma colega que estava pesquisando sobre as ferrovias. Então, os trabalhos sempre se cruzam assim nessa história. E eu que não sou da história, né? Eu vim da arquitetura, mas consegui me adaptar e fazer esse trabalho dentro da história, né? Eu precisava colocar dentro desse contexto, né? Embora quando eu iniciei essa pesquisa, eu achei que eu ia poder falar mais dessa questão mais do patrimônio mesmo, né? E poderia contar a história como eu via fora, né? Que era realmente como o pessoal está falando aqui, que existiu sim bastante contrariedade e pessoas protestando contra, mas como as fontes não dizem isso, né? Então eu não pude colocar assim dessa forma tão explícita no trabalho, né? Então, sim. E assim, só para concluir a estação de trem, então tu corrigiu ali 1904, enfim, né? Mas uhum, ela mesmo readequada, né? Que hoje ali é a central do transporte público, né? Do coletivo, enfim, né? Pode até me ajudar nisso aí. Que o Giovanni também não é daqui de Erechim, então a gente está conhecendo ainda Erechim, né? Mas o que eu quero dizer é assim, você apresentou a antiga estação e ela ainda está preservada, certo? Ela foi readequada e é um patrimônio que está preservado. Diferente da igreja, né, da matriz, que foi demolida e foi, digamos assim, modernizada, entre aspas. A minha pergunta para você, ela tem relação dentro desses dois monumentos, mas eu também queria saber qual que é a posição oficial da igreja aqui da Diocese de Erechim em relação a essa situação. a Igreja Católica aqui foi, na verdade, a maior interessada, né, nessa demolição, né? Porque eles aspiravam a ter a sua diocese e realmente conseguiram, né? Então, existe a Diocese de Erechim, que acolhe todas as cidades aqui da região, né? Então, acaba sendo uma população, assim, bem grande. E assim, não, acredito que não tenha relação com as outras edificações aqui
da cidade, que foram preservadas, né? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque ali foi mais uma questão religiosa mesmo, onde a própria igreja queria continuar naquele espaço e queria, né, a sua diocese, né? Então, assim, até essas matérias com o título A Igreja Desaparecerá, né? Elas criaram, assim, uma certa, vamos dizer assim, tristeza, assim, nas pessoas. E aí até tinha poemas, poesias do Chiaparini, teve também num jornal, que o título era Marretadas na Alma. Então, todo esse processo dessa demolição que foi, né, foi triste, foi dolorido, né? É como se realmente foi apagado, porque, né, não é uma coisa que pôde ser preservada, tudo por causa desse espaço físico, né? Não sei se ficou claro, se faltou responder alguma parte da tua pergunta. Acho que antes do Miguel passar ali a leitura dos demais, né, chamar atenção para isso também como é interessante, porque um dos princípios para elevação, por exemplo, ao menos das últimas 3 arquidioceses, né, do estado do Rio Grande do Sul, é a questão da antiguidade e também do valor histórico do patrimônio que congregam, né? E Erechim, nesse sentido, faz um processo ao contrário, que é demolir, né? É claro que aconteceu aí alguns fatores políticos, né, provavelmente, que facilitaram essa criação da diocese, mas o processo normal seria o contrário, seria a elevação, né, de um templo paroquial à ideia de diocese, e quem sabe um dia, né, a perspectiva de arquidiocese, mas chamar atenção para essa questão. Mas em relação ao que o senhor Miguel comentava, né, a gente discute bastante, também com conhecidos, assim, amigos, que é essa perspectiva do patrimônio da igreja, enquanto patrimônio, aqui dizendo, né, financeiro, ser um falso público, né, porque, como o Miguel fala, a estação, a prefeitura, outros espaços, são espaços que a gente chama de espaços públicos. E o espaço da igreja, embora ele seja dito espaço público, ele tem um dono, né? Ele pertence à Mitra Diocesana D, ele tem um CNPJ e um proprietário que abre e fecha quando quer. Então, nesse aspecto, né, foi uma decisão dos donos do prédio de fazer esse processo. Claro que as perguntas, né, que ficam seria qual a intervenção que o município, que a região poderia fazer no sentido de, olha, quer construir outro templo, constrói, mas vamos transformar isso num museu, vamos transformar isso, né, num espaço de convivência, vamos preservar, enfim, pelo saber fazer da obra, pela importância, enfim, que a gente imagina, né, que eu imagino que tenha não só da arquitetura, mas dos utensílios que tinham ali, né. E, é claro, alguém, né, deve ter visto um quadro ali, uma obra, né, caríssima. Não, eu guardo lá em casa, porque eu ajudei. O outro pegou, né, um crucifixo de ouro. Não, eu guardo comigo. Então, como que esse espólio do público também, né, muito provavelmente, se não tem uma origem comprovada, se fizesse, né, esse estudo de onde estão esses materiais, muitas casas de Erechim talvez teriam, né, tem isso no seu interior, né? Então é interessante pensar isso também, assim. Mas o espaço público da igreja é um espaço que não é público, né? Então, só para chamar a atenção desse elemento, assim, perto do comentário ali que o professor Miguel fez. Viu, Cleiane, eu te perguntei das pedras, e eu fiz uma comparação com o estilo lá de São Miguel das Missões, enfim, né, da igreja de lá, porque na região das Missões, depois da Guerra Guaranítica, enfim, com a destruição dos 7 povos, né, as pedras das igrejas, elas foram aproveitadas em outras construções da nova onda de ocupação que estava chegando, né, lá. E eu caminho aqui por Erechim, né, corro, ando de bicicleta e tal, tô conhecendo assim, né, com o pé no chão e tal, devagarzinho. E eu vi alguns muros aqui em Erechim com umas pedras muito parecidas com as pedras das igrejas das missões. Eu pensei, mas será que aconteceu isso aqui? Daí, sabe, uma coisa chama a outra, né? Mas de repente eu tô fazendo uma baita de uma viagem. Mas deixa para lá isso, viu? Deixa eu só ter mais alguns comentários aqui, Cleane. Não sei se eu posso fazer ele antes, se tu gostaria de fazer algum comentário. O Celso diz parabéns. O Celso é o nosso professor
que assim, o mais experiente, né, Celso? O primeiro aqui do Instituto, né? Então ele diz, os meus pais participavam dessa situação e realmente sempre falaram que foi muito triste essa decisão, mas ajudaram da mesma forma. Parabéns pela apresentação, ele diz. A Marlova, muito bom teu trabalho, Cleane. Há um tempo visitei uma padaria antes da pandemia. Meu Deus, parou de comer pão então, Marlova. E parte da decoração do espaço eram quadros da cidade de Erechim, entre os quais havia uma antiga catedral, o que me chamou a atenção. Inclusive, lembro que na época me chamou a atenção a antiga igreja e comentamos que esteticamente era mais bonita que a atual. A Marlova concorda comigo. Se nós estava na época aí, nós ia lutar contra, né? Bom, mas isso é. Meus pais fizeram força contrária. O Celso aí ó, dando depoimento dele, né? O Celso, tu é de Paulo... Não, mas tu é de Erechim, Celso é de Paulo Bento. Bom, Fernanda, eu também... Fala, Celso. Professor Miguel, eu sou de Paulo Bento, efetivamente, mas na época era a paróquia, enfim, que o pai pertencia era São José, né? Ah, tá. Certo, certo. Tu era pequeno na época, né? No... Só Sim. Sim, né? Mas lembra, né? Bom, temos a Fernanda... Sofia ali que fez uma inscrição, Miguel, para fazer um comentário, Sofia? Eu não sei se eu posso... Opa. Tá. Oi, Sofia. Fernanda, pode falar, Sofia. Boa noite, Cleiane, muito obrigada pela tua apresentação, adorei. E queria só te perguntar, porque não ficou muito, queria um esclarecimento, assim, para eu entender melhor. Erechim, pelo que eu entendi, é uma cidade muito recente e até a construção dessa igreja existia uma outra pequena capela dedicada a São José que estava subordinada a Passo Fundo, é isso? Na verdade, a própria matriz ainda era subordinada a Passo Fundo, né? A diocese de Passo Fundo. Mas como no início da colonização de Erechim, então, a comunidade católica, né, com a necessidade de ter um espaço para fazer as suas missas, enfim, suas celebrações, criou uma igreja de madeira, né? E ela ficava na Avenida 7, só que não fica claro através dos registros exatamente aonde, mas possivelmente ela não existiu mais desde que foi inaugurada a matriz. Então... Sim, e nessa inauguração tu encontraste, tipo, referências à transladação de imagens, porque, pelo que eu entendi, o início desse povoamento é alemão, não sei direito que povoamento que é, assim, desses imigrantes que chegaram a Erechim, é no final do 19, né, e vai ter realmente força a partir da estrada ferroviária. Não, é que eu tô fazendo essas perguntas só para entender como se deu esse processo, porque me chamou muita atenção a fachada dessa igreja e tu comentares que é do Vitorino Zani, que é o mesmo arquiteto que fez a igreja de Cachoeira do Sul, na mesma época, no final da década de 20, ali, 29, 30. E daí eu queria entender um pouco como é que se dão essas dobras, porque por um lado tu falas que é uma comunidade de Erechim, mas eles contratam um arquiteto que não é dessa região, que trabalha em Porto Alegre, que também trabalhou em Cachoeira. Então, fiquei um pouco curiosa, enfim, se tu pesquisaste isso. E também, se tu... Porque agora tu citou um poema, achei isso muito interessante. Mas que nesses jornais da cidade de Erechim, tu não encontraste artigos se posicionando de forma contrária à demolição, né? Então, se tu chegaste a procurar em Passo Fundo, ou mesmo em Porto Alegre, jornais com algumas matérias sobre isso. Assim. Obrigada. Sim, é que dentro da minha possibilidade ali da dissertação, 2 anos, enfim, eu tinha que ter um certo limite, né, da pesquisa, né, então certas coisas a gente acaba tendo que deixar de fora. Por exemplo, né, eu até tive alguns registros de Porto Alegre, onde foi comentado, né, que iria acontecer essa demolição, assim, colocada dessa forma, mas foi, assim, um registro. E, se eu não me engano, ele está na dissertação também. E aí que tu perguntou, então, dessa questão da população buscar um arquiteto referência, né?
tanto na construção da matriz, quanto na construção da catedral, nas duas situações, eles buscaram, então, uma referência, né, na capital, né, que estivesse, então, atualizada ou de acordo com né, com o processo histórico ali, né, de fora daqui. Mas a ajuda que eu comento, assim, da população, da comunidade se empenhar na construção, é mais assim, campanhas para arrecadar dinheiro, para ajudar, né, nesse processo aí, né, que vai além, né, da Igreja Católica. Então, a comunidade se ajudando na questão da parte financeira mesmo, né, para ver a sua igreja tomando forma. Então, tanto na matriz, né, quanto da catedral, nas duas situações. Mas os dois projetos, né, pelo que fica claro pelas fontes, foram muito bem estabelecidos e feitos, né? Então, a construção, assim, nas duas situações, muito bem feitas. Então, o fato de eles alegarem de que precisaria ser demolida, né, nunca teve uma motivação concreta, uma justificativa. Então, é isso que ficou, assim, claro, né, de que foi a imprensa que ajudou nesse processo. Não sei se ficou claro ou se eu consegui responder tudo que tu perguntou. Se quiser me perguntar, pode... Não, ótimo, ótimo, muito obrigada. Agora eu entendi perfeitamente. Lembra um pouco até o caso da Rosário, né, aqui em Porto Alegre, que também estava em caso de ruína e foi um dos motivos pela sua demolição e tal. Entendi. Agora eu entendi melhor também o porquê dos jornais desse campo discursivo, né? Certo. Obrigada, Cleane. Só para complementar que no caso de Erechim, então a gente acabou não tendo nenhuma igreja que tem esse formato de torres, enfim. Claro que cada estilo é o seu estilo da sua época, né? O barroco, o clássico, o colonial e o moderno, cada um tem as suas características, mas aí acabou que a nossa cidade tinha uma igreja com essa identificação e não tem mais, né? Então, só tem as igrejas, né, do estilo moderno, nenhuma com as torres, né, com os sinos. Inclusive, a catedral mesmo, ela depois teve, né, mostrou através das fontes que foi perguntado à população se eles queriam conservar o sino, colocar um sino, mas que não tinha muito, né, sentido para uma igreja moderna, mas acabou que eles colocaram, né? Inclusive a gente escuta até, teve momentos que foi desativado, mas agora está ativo o sino, né? Que toca ao meio-dia, enfim, 6 da tarde. Esse som que também faz parte, né, dessa memória. Tem mais algumas perguntas, Cleane. Aqui, depois da Sofia, daí tem a Gabriela. A gente quer agradecer, o pessoal está fazendo perguntas, isso é bem importante para o nosso diálogo, né? Mesmo de forma remota, agora vamos fazer o quê, né, Cleane? A Gabriela pergunta: há registros do interior da igreja que foi demolida? Houve a preocupação de preservar a memória dela, apesar da troca por uma mais moderna? Essa última pergunta, se tu puder repetir? Houve a preocupação de preservar a memória dela, apesar da troca por uma mais moderna? De preservar a construção dela, acho que não é essa a pergunta, né? Eu acho que é a memória da... Não sei se, Gabriela, tu pode explicar melhor. Mas eu acho que é no sentido do interior dela, da própria estrutura ou a decoração, enfim. Sim, eu tenho uma foto aqui, não sei se eu consigo compartilhar, do interior da igreja, que ele era muito bonito, ele tinha uma abóboda, e então, assim, tem registros, né, de que ela também era muito bonita, né, também foi muito bem trabalhada, e assim, sobre a motivação de ser conservada essa memória, até então não teve, é só através dos historiadores, dessas pessoas, assim como eu,
quis, né, registrar essa história e trazer à tona, né, deixar ali colocada essa história, né, para a gente ter acesso. Então, não tinha nenhum trabalho que falasse da igreja, né, não teve nenhuma preocupação com essa memória até hoje. Eu até li ali meio por cima que alguém perguntou se existe boatos de uma construção de uma réplica da igreja. Eu também já ouvi falar, mas acredito que é algo bem inviável, assim, não. Mas ficou assim, por enquanto, só nos boatos, né? Não vi falar nada de mais profundo nesse sentido. Feito. Ó, tem a Elizabeth, ela fala, eu não percebia a presença da igreja no centro da cidade quando cheguei em Erechim. Então, a Elizabeth também não é de Erechim, né? Não se diferencia como seria se tivesse mantido o anterior. O Celso diz que agora que se está dando valor real a essas situações históricas, né? Quem sabe na época foi meio rápido. A Marlova, tá falando da padaria, não, isso é conversas paralelas, né? Tá. O Coriolano, ouço boatos de uma réplica, tá? Tu já falou, em determinado grupo. Gabriela, estou sem microfone, mas se era sobre isso mesmo, se alguém na época se preocupou em registrar a igreja antes da demolição. Essa é a pergunta dela. Tem registros da Zardo, que era, eu não sei se ainda existe esse fotógrafo, só que ele tinha feito alguns registros, mas nada assim, não muitos registros. Inclusive, assim, tem algumas fotografias no arquivo histórico, né, que são essas fotografias que eu coloquei para vocês, né? Tem algumas mais, mas não são muitas fotografias. Tem poucos registros, né? E ficou por isso mesmo. Então, os comentários seriam esses, né? A Cleane Giovanni. Só essa foto aqui que tu colocou agora e a anterior. Essa aqui, obviamente, ela é do início da década de 60. Sim, acredito que já mais pro final, pra década de 60, porque já tinha ali a casa paroquial, né? Aquela construção ao fundo lá é a prefeitura, né? Atrás das torres ali, Sim, né? sim, tem a prefeitura, o castelinho da década de 20, a prefeitura é de mais ou menos na década de 30. Uhum. É isso. Eu parabenizo assim, a tua pesquisa, a tua investigação, né? E principalmente ao compartilhar conosco, né, com as demais pessoas que estão nos assistindo, no sentido de incentivar que se pense sobre aquilo que ainda não foi demolido, né? Ou aquilo que está presente, né, andando pela cidade, né? Como o Miguel colocou. E também para outras formas, enfim, de patrimônio que não só a edificação, né? Então a gente tem que aprender, né, com esses momentos, enfim, com essas demolições também, de como se manter ou não se manter, né, como discutir essas questões. Eu estava procurando na página de Erechim um pouco, né, para as informações sobre o processo de colonização, né, então perceber como é um processo de afirmação também a construção, né, da igreja, das igrejas, né, são vários, né, povos que poloneses, italianos, alemães, né, também uma presença muito forte judaica, então para muitos, né, desses não faz sentido, então temos aí as igrejas luteranas, temos, né, o forte, no passado, anglicanismo, né, aqui na região, temos também toda a presença, né, então não faz sentido para muitas pessoas talvez terem, né, se manifestado naquele momento, mas a importância da gente perceber que o patrimônio é algo que, por vezes, ele mais do que um vínculo de uma determinada religião, né, ou de um determinado grupo. Então, pensar essa ideia do patrimônio cultural como de forma mais ampla. Né? Então, agradecer, assim, né, a tua abordagem, a tua partilha conosco, e nos deixa assim muitos desafios para pensar, né? E essa questão pedagógica de mostrar para os nossos estudantes, para as novas gerações,
esse processo também de apagamento, porque, como você falou, né, tinha uma igreja de madeira, que não se sabe aonde foi a arte, as imagens dela, depois, né, nós temos a igreja matriz, agora nós temos uma catedral que é nova, mas já é quase, né, cinquentenária, e aí num processo de 100 e poucos anos, aonde parece, se a gente olhar, né, para outros lugares, 100 anos parece tão pouco para se perder, para se esquecer, para não se ter, e como que esse processo de apagamento ocorre e continua, né? Então, assim, muito obrigado pela tua fala, e ficamos, assim, com muitas mensagens e um desafio enorme, né, de pensar essas questões. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, né? E fico à disposição, né? Qualquer dúvida, ou se quiserem que eu disponibilize o trabalho, né? Mas tem uma cópia dele também no arquivo, tem essas imagens no arquivo, quem quiser conversar ou saber mais, também tem o Henrique lá do arquivo, né? Que conhece bastante sobre o assunto, né? Antigamente era o Chaparini que ficava lá e tinha bastante conhecimento desse fato da igreja, né? Mas é um prazer estar aqui, poder falar desse assunto, né? E fico à disposição. Cleiane, também eu queria agradecer a oportunidade de conhecer a tua pesquisa e também te conhecer, né? É sempre bom escutar assim sobre quando você faz uma pesquisa tão dedicada e rigorosa como tu fez. Eu estava analisando um pouco mais de perto a fotografia que tu colocaste ali antes, e lá no fundo dá para enxergar o seminário, né? E que na frente do seminário ainda a estrada está a avenida ainda é de terra, né? E toda aquela região para lá, meu Deus, ocorreu uma transformação fantástica, né? Então, quer dizer, não foi apenas a questão da igreja que modificou, né? Mas depois eu quero... dos anos 70, só desculpa te interromper, mas depois dos anos 70 ali, depois dessa construção da catedral, então a cidade se empenhou cada vez mais, né, nessa modernização, então veio a universidade, veio outras edificações, né, e o crescimento também da área industrial, e assim foi. A partir dali se deu com mais força, né, essa modernização. Inclusive, assim, se a pessoa tiver mais um tempinho, né, para analisar a Voz da Serra, está tudo colocado lá, assim, desse processo de modernização. Eles tinham essas edições especiais, aí, então voltava a se falar da igreja também e dessas construções, né, então, a universidade, que foi uma grande conquista, né, da cidade, entre outras, né, mas uma coisa que eu acabei comentando com outra arquiteta, né, não sei se tem alguém dessa área hoje, mas a gente percebe que Erechim se firmou muito nesse traçado urbano, né, a partir do centro da cidade, e a Avenida 7 é a principal, né, então por mais que a cidade esteja crescendo cada vez mais para todos os lados, existem loteamentos, né, a gente dessa área da arquitetura mesmo, né, a gente percebe, né, o quanto está crescendo e evoluindo para todos os lados, mas que não estou aqui para criticar, né, o que faltou naquela época, mas não quis olhar para essa expansão, né, como se pudesse colocar essa igreja nova em outro lugar estratégico também, né, porque a gente pode olhar que, né, aqui onde tem a universidade, enfim, o seminário, existia espaço, né, e como poderia ter sido, né, se tivesse esse olhar, mas é algo que até hoje parece que a cidade tem uma certa resistência, né, então vai se colocar um comércio, parece que tem que ser na avenida, por mais que exista para todos os lados, né, muita evolução, e é uma cidade muito bonita, muito bem planejada também, né, e, enfim, é uma coisa que parece que ficou lá na nossa memória mesmo, né, e que o erechinense tem como um apego, né, que a avenida é o principal. Então, eu tenho muito a agradecer de poder
fazendo parte dessa apresentação, de conhecer a tua pesquisa e você. E eu passo a palavra para ti, Giovanni. Então, fazer o encerramento e passar depois para a Cleane as considerações aí. Um abraço. Agradecer ao professor Miguel, né, por participar conosco e colaborar nessa noite, também a Marlova, né, que esteve aqui conosco. Destacar que o Fábio, né, que ajudou então em toda a organização e na programação, e é o nosso presidente do Núcleo de Memória do Campus. Hoje, né, por uma questão familiar, enfim, acompanhar um familiar em consulta, não pôde estar aqui conosco, né, mas agradecer ao Fábio, então, por toda essa organização, por todo o empenho e também, né, pelo diálogo e pelo convite da Cleirene. E aqui dizer para vocês que esperamos vocês amanhã às 14 horas, né, a programação então segue aí em 2 tardes, amanhã às 14 e depois às 15 horas. E no dia 19, né, também então 2 palestras no período da tarde. Amanhã às 14 horas, então, né, vamos ouvir sobre as irmandades, né, as confrarias de misericórdia, né, e a sociabilidade, né, da fé e a manutenção do status no século XIX. Então, agradecendo a todos vocês, passamos assim para ele fazer a sua fala final, né, sua despedida, e muito obrigado, então, a todos que acompanharam esse primeiro momento, essa primeira palestra aqui da nossa primeira semana, então, do Patrimônio Histórico do IFRS Campus Erechim. Eu agradeço a vocês também, agradeço em conhecer os professores, os coordenadores, agradeço o convite do Fábio e fico à disposição. Então, uma boa noite e um ótimo evento para vocês essa semana. Feito. Tchau, tchau, Cleane. Prazer em te conhecer.